Olá, hoje no mundo político, a política externa de Lula e a cena internacional em 2023. Com uma mudança de rumos da diplomacia brasileira com a troca de comando no Planalto, foi evidenciada ao longo do ano. As pautas priorizadas, os movimentos nas esferas regional e global e as repercussões para o país. E ainda, as eleições que modificaram o quadro na América do Sul, os efeitos geopolíticos das guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza, e as próximas disputas no horizonte das grandes potências e dos blocos. Eu converso com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Mário Schettino. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político, professor Mário. Seja bem-vindo. Sempre prazer estar aqui. Professor, o presidente Lula já fez 15 viagens internacionais desde que tomou posse em janeiro desse ano. Foram ao todo mais de 2 meses longe do país. E essa agenda externa foi claramente priorizada, como uma das marcas dessa largada do novo mandato. A estratégia, na visão do senhor, surtiu efeitos concretos no sentido de recuperar o prestígio diplomático brasileiro, que para muitos estava arranhado? Caminha nessa direção, né? É uma outra abordagem sobre política externa, diferente do governo anterior. E, além disso, tem uma marca do governo Lula, que é um governo que, tradicionalmente, quando a gente olha para... É natural, analisar o atual governo Lula olhando para o que ele fez, já que ele teve outros 2 mandatos. Então, dialoga bastante com o que a gente já conhecia sobre a política externa dele. A questão é, como a gente percebe, é um outro mundo, 22 anos depois, o mundo mudou bastante e esse é o desafio que esse governo encara também. Na questão das diferenças em relação ao governo Bolsonaro, o que o senhor pontuaria como de mais relevante na agenda externa? A gente tem, primeiro, um interesse mais intenso da presidência da República na política externa. Em alguns momentos a gente percebe que o governo Bolsonaro terceirizava essa posição para outros ministérios, nem sempre o Ministério das Relações Exteriores, algumas vezes passava pelo Ministério da Economia. A gente tem uma outra postura do governo brasileiro também, agora, de maior valorização do multilateralismo, enquanto a gente percebe a postura do governo Bolsonaro muito mais baseada em relações bilaterais, de maior valorização da relação, principalmente com os Estados Unidos, e o que a gente percebe no atual governo é uma valorização maior do ambiente multilateral, dessa diversificação de parcerias que já era uma marca do governo Lula 1 e 2. Se fôssemos falar aí em principais acertos e erros desse esforço diplomático brasileiro em 2023, o que o senhor destacaria? Bom, acerto é essa retomada do que a gente pode dizer que é uma certa tradição da política externa brasileira, pelo menos desde o final do regime militar e o início da redemocratização, que é o universalismo da política externa brasileira. E uma presença um pouco maior e mais intensa nos fóruns multilaterais, e aí já dialoga mais com essa redemocratização. Por parte de equívocos, a gente pode dizer que há ainda um aprendizado sobre como é esse novo mundo de 2022, 2023, que é bem diferente daquele do primeiro governo Lula, do início do século XXI. O que torna esse mundo atual mais complexo? A gente tem algumas transformações muito centrais no sistema internacional. Quando a gente olha para o início do século XXI, a gente tinha o início de um crescimento econômico chinês, a gente tinha uma parceria entre Estados Unidos e China, que os Estados Unidos era o parceiro principal e o grande hegemone no sistema mundial, ou seja, o grande líder mundial que fazia o exercício da sua liderança via organizações internacionais ou fóruns multilaterais. O que a gente vê hoje é uma rivalidade cada vez mais crescente, e a gente começa a ver essa rivalidade também se desenhando não só entre China e Estados Unidos, Estados Unidos e China, mas em blocos. A gente vê a China se aliando à Rússia, ou pode não ser um alinhamento direto, mas uma posição muito mais coordenada em alguns cenários, não só a guerra da Ucrânia, mas a relação ao Oriente Médio. E a gente vê isso em contraposição aos Estados Unidos e seus aliados tradicionais, na OTAN principalmente. Isso é a principal diferença. Isso coloca, por exemplo, um aspecto central aqui para a política brasileira, em perspectiva o BRICS. Se antes o BRICS eram países emergentes demandando uma reforma do sistema internacional, principalmente das organizações multilaterais, para que elas representassem os países em desenvolvimento, os países emergentes com maior espaço para participação para eles,
O BRICS hoje, por muitos, é percebido como um bloco antagônico, exatamente pela presença de China e Rússia. O aumento do número de conflitos, né, de uma forma geral, também é outro elemento desse contexto que torna o mundo atual mais desafiador. Talvez, ao lado dos conflitos, a gente tenha uma dificuldade de encontrar saídas multilaterais. Porque se a gente pensa nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem alguns conflitos importantes ali, né? A gente tem a questão das guerras de independência da ex-Yugoslávia, que pega os anos 90. A gente vai ter o processo de independência do Timor-Leste, que também é muito desafiador. A gente tem a crise política no Haiti, que também é muito desafiador. O que a gente tem que é desafiador para esse momento são alguns conflitos que se arrastam há vários anos, como guerra na Síria, guerra no Iêmen, atualmente, agora mais recente, a guerra da Ucrânia, a questão Israelo-Palestina, que nós não conseguimos perceber uma saída multilateral, algo que não era comum há 5, 10, 20 anos atrás. Falando desses esforços de saída, Lula tentou, na sua política externa, em 2023, se colocar como um intermediador de conversas, tanto por um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia e também por um cessar-fogo na faixa de Gaza. Foram energias gastas em vão ou também importam para a imagem do país, ainda que não tenham surtido efeitos concretos? Importa para essa política de retomada do Brasil, do Brasil voltar ao cenário internacional. Mas era um movimento que começou a ser feito, quando a gente olha para o governo Lula, no final do segundo mandato, quando a gente tem aquele envolvimento do Brasil com a questão do programa nuclear iraniano, ou no segundo mandato, quando o governo Bush convida o Brasil para participar do processo de tentar um mecanismo de paz entre Israel e Palestina. O que acontece é que a comunidade internacional lá e hoje não percebe o Brasil como um ator internacional com interesses nessas regiões. Então acaba sendo um esforço infrutífero nesse sentido. Por outro lado, é importante que o Brasil exerce esse papel de ponte, isso é construído desde o período da redemocratização, porque é um país em desenvolvimento, que tem os desafios de desenvolvimento, que tem parcerias importantes com o mundo emergente, China, África do Sul, Índia, mas que tem laços culturais, sociais muito próximos dos países ocidentais. Eu estou falando não só de relações econômicas, que são históricas nossas, mas também valores culturais. Nós compartilhamos muitos valores ocidentais, democracia liberal, liberdade de expressão, a valorização da própria cultura. É um país majoritariamente cristão, que dialoga muito com os países ocidentais, os Estados Unidos e países aliados. Então é um país que constrói essa ponte, uma vez que tem os desafios em desenvolvimento, essa relação política e econômica com eles, mas também relações culturais e econômicas com o mundo desenvolvido. Desde que começou a guerra na faixa de Gaza, chamou muita atenção também o esforço feito pelo governo brasileiro e pelo Itamaraty, que acabou conseguindo trazer brasileiros de volta ao país, após ali todo o tensionamento envolvendo Israel e o Hamas. E ainda há cobranças por novas repatriações, professor. Que papel a diplomacia brasileira ainda pode exercer ali? Esse é o papel básico do serviço consular, o auxílio aos nacionais em território estrangeiro. E aí talvez o Brasil não ter tomado claramente um lado nesse conflito facilita, de certa forma, um diálogo nos territórios palestinos, mas isso talvez impeça a retirada, uma vez que o controle agora é feito pelo governo israelense nesse contexto de guerra. Tanto é que foi muito mais fácil retirar pessoas de Israel do que do território em conflito, que tem todo o desafio logístico que é deslocar pessoas em grandes volumes num contexto de guerra. Como que essa escalada de destruição e mortes em Gaza que a gente tem visto, muito tristes, cenas impactantes, e também a incessante guerra na Ucrânia, que em fevereiro vai completar 2 anos, tem impactado a cena internacional? A gente tem mais um reforço dos elementos que vão criar rivalidade, que a gente já vem observando. Se a gente pensar no período pré-pandemia, a gente tinha um debate sobre guerra comercial entre China e Estados Unidos. E a partir de agora, esses conflitos passam a ser não só econômicos, mas políticos e da violência, que vão passar por conflitos bélicos. A guerra da Ucrânia faz esse reforço desse mundo nós contra eles, e o conflito Israel-Palestina também destaca um pouco disso,
E a gente vai ver isso muito presente em contextos internos de polarização política. A gente observa isso no Brasil, né? Como que apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e apoiadores do Lula vão ter posições marcadas também nessas questões internacionais. Isso ficou bem evidente, né, na faixa de Gaza. Há elementos, professor, para crer em algum desfecho a curto prazo dessas duas guerras? Hoje, por exemplo, a Rússia voltou a bombardear Kiev, né? É um desfecho para essas duas guerras no curto prazo que eu vejo, infelizmente, somente pelo meio da força, né? Quando a gente olha para a comunidade internacional, são poucos os esforços voltados para um debate multilateral. Talvez agora em que os Estados Unidos anunciam uma retirada de apoio, por exemplo, em relação à Ucrânia, talvez isso force uma negociação em que aí a União Europeia certamente participará do processo, talvez os Estados Unidos junto com Ucrânia e Rússia, né? Mas eu vejo essa saída multilateral, que seria a mais desejável, em busca de conciliação de posições, a mais difícil no curto prazo, porque a gente vê desafios a esse mundo multilateral. Talvez o Brasil seja uma das poucas vozes que chame, né, além do secretário-geral da ONU, por uma solução coletiva desses problemas. O que a gente observa são outros países buscando saídas unilaterais, o que é difícil, a não ser pela imposição da força. O presidente ucraniano Zelensky fez um tour internacional recente, mas parece que não tem sido bem sucedido, né, em angariar apoios. Os países desenvolvidos passam por crises econômicas que vão acabar demandando uma atenção e gastos internos maiores. E com a ascensão da questão Israelo-Palestina, que tem uma atenção midiática muito maior, é bem possível que isso desloque os poucos recursos existentes. Outro fenômeno que tem chamado a atenção, professor, de muitos analistas internacionais, são as posições divergentes entre o Ocidente e o chamado Sul Global. Isso é algo que tende a se acentuar em nome do que seria uma nova ordem mundial? Se fosse no início dos anos 2000, eu diria que sim, né? Que o Sul Global a gente tinha uma ascensão ali, uma frente comum de demandas políticas. Hoje em dia, a gente não consegue ver de forma uníssona essas posições. Quando a gente olha para o Sul Global, que são esses países em desenvolvimento, talvez a gente tenha ali alguns questionamentos de maior abertura nessas organizações internacionais. Só como elas perdem peso político, acaba sendo difícil, né, manter essa frente única política. Quando a gente olha para dentro dessas potências emergentes, China, Índia, Brasil, a gente vê que há algumas rivalidades aí que acabam impedindo uma percepção tão inequívoca do que seria o Sul Global, como se fosse um monolito, uma coisa só. A China e Índia, por exemplo, são rivais regionais, disputam porções territoriais, disputam influência no sul-sudeste da Ásia, né? O Brasil não pode se envolver nesse tipo e nem imagino que não se envolverá diretamente nesse tipo de disputas, porque territorialmente é muito longe, não afeta diretamente grandes porções da população brasileira, né? Tem um impacto econômico, mas isso é alterado por outros parceiros. Então, quando a gente olha para o Sul Global, existem vários Sus globais com diversos níveis de desenvolvimento, com diferentes alianças. É mais uma chave que serve muito para quando a gente olha para organizações internacionais e o espaço que eles têm. Para fora disso, a gente vai entender desafios comuns em relação ao desenvolvimento, pobreza, estabilidade econômica, estabilidade política, mas dificilmente a gente encontra uma frente única política sobre isso. No início da sua resposta, né, dessa última, o senhor citou os organismos internacionais e a Assembleia Geral da ONU aprovou nessa terça, por ampla maioria, uma resolução exigindo cessar-fogo humanitário imediato em Gaza. Que peso efetivo isso tem, professor, considerado o histórico recente de posicionamentos do organismo que não são seguidos, né? É um constrangimento social, né, de apontar que o governo israelense talvez não seguirá a resolução da ONU. E a gente pode notar que passou pela Assembleia Geral da ONU, não passou pelo Conselho de Segurança. Que significa porque atores internacionais de peso vetaram esse tipo de resolução. Então, as grandes potências têm interesses envolvidos diretamente e, portanto, podem boicotar esse cessar-fogo, não vão colocar um peso político para que ele seja cumprido, pressionar o governo de Israel por esse cessar-fogo. Então, é bem possível que isso seja simbólico, sirva mais um componente para trazer atenção internacional e, quem sabe,
a pressão da opinião pública que faça mudar a dinâmica política. Falando dessa pressão, teve um apontamento pela OMS, né, de que quase metade de todas as mortes em Gaza é composta por crianças. Seriam 7.700 mortes, de um total de 17 mil vítimas até aqui. É um dado que pode amplificar pressões internacionais? É um dado que pode amplificar pressões internacionais, é um dado importante, né? Porque o desafio de uma guerra num ambiente com alta densidade populacional é o efeito colateral disso sobre os civis, grande baixa de civis. E quando a gente trata de crianças, isso pode levantar questionamentos sobre práticas de genocídio, uma vez que é um ataque que impede a continuidade daquele tipo de povo, daquela civilização. E esse tipo de imagem, né, o genocídio é um crime gravíssimo, porque significa o apagamento de um tipo de vida, de uma etnia, de uma prática cultural. E isso sim tem ressonância muito forte na comunidade internacional. A questão é que ainda não há pressões suficientes sobre esse entendimento e o governo de Israel é muito bem articulado do ponto de vista político para não sofrer sanções nesse sentido. Para a gente terminar com esse tema do Oriente Médio, como é que o senhor viu os movimentos dos Estados Unidos recentes na região e de que forma que eles se relacionam, né, com o cenário da sucessão presidencial americana no ano que vem? É um cenário bastante desafiador, né? Porque ao mesmo tempo em que a guerra pode gerar um apoio político interno, guerras são conhecidas em determinados momentos da política americana como redução da aprovação do presidente, uma vez que envolve uso de recursos públicos diante de um cenário de recuperação econômica, acaba impactando a capacidade do Estado de fazer essa recuperação, né? Então, aos olhos do eleitor, o Estado está gastando recursos públicos no momento em que fora do Estado, do país, né, do território, no momento em que ele deveria estar atuando internamente. E, além disso, a gente sempre vai ter uma imagem dos democratas como nunca são rígidos o suficientes em contextos de guerra, e aí a gente tem um efeito duplo, né? Porque a imagem dos democratas é que eles não são rígidos em efeitos de guerra e também não são bons governos para a recuperação econômica. Essa imagem é muito mais atribuída aos republicanos, quando a gente olha para os independentes, que são aqueles que podem, ora votar em um, ora votar em outro. Tradicionalmente, é assim que eles se comportam, né? Eles vão olhar para o Partido Democrata com bons olhos quando são questões relacionadas a direitos humanos, democracia, né? Educação. E essa parece que não são pautas que dominam o debate público hoje nos Estados Unidos e possivelmente vão impactar negativamente um candidato democrata. Naturalmente, né, serão grandes os holofotes em 2024 sobre os Estados Unidos. Agora, outro assunto, professor Mário. O Brasil, em sua agenda de 2023, também buscou se consolidar como potência verde na cena global e tentou concretizar o tão aguardado, né, acordo entre Mercosul e União Europeia. Por que isso ainda não foi possível na sua avaliação? O acordo do Mercosul e União Europeia tem um desafio muito grande, que é convergir posições de 31 países. A gente tem os 4 do Mercosul, os 27 da União Europeia. Esse acordo precisa passar pelos parlamentos dos 27 países europeus. E o desafio aí é porque, em contextos eleitorais, medidas protecionistas tendem, né, a serem mais bem percebidas pelas populações. Seriam esses os maiores entraves? Ainda a lógica protecionista? Com certeza, porque a gente vai ter essas lógicas protecionistas impactando no voto, né, das pessoas que estão preocupadas com questões econômicas. Então, a abertura econômica feita pelo Mercosul pode ser vendida para algum candidato como um impacto sobre o setor agrícola, que é forte politicamente nos países da União Europeia, um impacto sobre alguma produção industrial, e isso acaba alterando dinâmicas internas e acaba gerando resistência desses parlamentos, porque em algum momento sempre vai ter algum país no processo eleitoral que vai travar o desenvolvimento dessas negociações. Falando no Mercosul, como que a vitória de Javier Milei na Argentina se insere nesse quadro regional, na visão do senhor? O Milei, ele tem uma posição, embora ele tenha uma posição de liberalismo econômico, né, de, portanto, redução das barreiras econômicas, ele tem uma visão crítica sobre o Mercosul, porque o Mercosul tem uma disposição de negociação de acordos internacionais de forma coletiva. Então, impede
a criação de acordos bilaterais dos países. Já era uma demanda do Uruguai e imagino que vai ser uma demanda da Argentina também, essa redução dessa flexibilização. Ele chegou a criticar diretamente, né, a possibilidade do acordo com o Mercosul, mas depois recuou, voltou atrás. Agora já está dizendo que quer o acordo. Mercosul e União Europeia. Né? Sim, né? É um acordo que é importante. O Mercosul é muito importante para a Argentina em termos econômicos, porque é o principal mercado para as indústrias argentinas, sendo que a Argentina passa por um processo de desindustrialização. Então é importante economicamente para a Argentina. Imagino que as pressões de grupos de interesse econômicos tenham feito ele mudar de posição. Por outro lado, é bem possível que o acordo Mercosul e União Europeia não saia não por falta de vontade dos parceiros do Mercosul, mas muito mais por questões pontuais dentro da própria União Europeia. Esse perfil de Milei, né, ultradireitista, libertário, ele tem um peso simbólico também para outros grupos similares ideologicamente na região? Com certeza, né? A gente tem aí uma certa solidariedade transnacional, né, nesse sentido, em que há uma transferência de práticas eleitorais, práticas políticas. A gente consegue observar isso no contexto eleitoral argentino, em que nós tivemos grupos vinculados ao bolsonarismo trabalhando junto ou, né, servindo de apoio político para o Milei, algumas estratégias comuns de propaganda. Isso tende a reverberar em outros contextos eleitorais. Líderes de direita de outros lugares do mundo também marcaram presença na posse, né? Sim, isso também é um indicativo disso. Não que também não aconteça pelo outro lado, pelo outro campo político, mas como a polarização política parece ser a tendência dos processos políticos eleitorais nos últimos anos, né? A gente observou isso no contexto da disputa eleitoral chilena, contaminou um pouco menos o Uruguai e Equador, mas parece que é uma tendência, né? Uma vez que a democracia, aos olhos passa por uma crise, aos olhos dos eleitores, de nós cidadãos, porque a gente vê ela como insuficiente para lidar com os problemas que a gente encara. E aí figuras que são fora ou que se mostram como outsiders, né? Como fora desse grupo, do grupo da política tradicional, seja de direita, seja de esquerda, acabam tendo grandes votações. E parece que esse é um momento de grande crescimento de uma direita para além, né, como você colocou, né, de extrema direita, né, para além da direita tradicional. Como é que o senhor percebe essa balança atual no continente entre esquerda e direita? Bom, a gente tem um momento agora em que há essa polarização. A gente teve a Onda Rosa no início do século XXI, em que vários governos de esquerda foram eleitos por causa de uma insatisfação com os governos de direita dos anos 90, né, dos períodos das redemocratizações pela América Latina. A gente teve um retrocesso com a direita tradicional, um retrocesso no sentido de volta, né, não em termos de retrocesso político, né, mas volta da direita tradicional, como a gente observou no Macri, de certa forma, o Aécio Neves aqui no Brasil, em 2014, quase é eleito, né, mostra essa volta do governo de direita. A gente teve esse retorno no Chile, e também esses governos foram insuficientes. A gente não passou isso no Brasil, né? Talvez o governo Temer, a gente pode dizer, foi um governo de centro-direita, mas em termos eleitorais, o Brasil não teve esse retorno, mas outros países tiveram. E aí também há uma insatisfação e, portanto, eles vão buscar ou em governos de esquerda, que aconteceu com o Fernandes e com o Lula, ou vão buscar governos radicais, que aconteceu pré-Lula com o governo, de certa forma, o governo Bolsonaro, com um discurso liberal na economia e conservador nos costumes, que parece ser a tradição dessa nova direita não tradicional. Isso aconteceu no Chile, Equador, de certa forma no Uruguai. Voltando à Argentina, a despeito da postura agressiva de Milei, né, em falas críticas a Lula e também da ausência do governante brasileiro na sua posse, as relações entre Argentina e Brasil devem acabar se guiando pelas lógicas pragmáticas? Imagino que sim. O governo Lula é conhecido por uma política externa mais pragmática, seria difícil isso não acontecer, ainda que não tenha, né, possa ter uma postura não pragmática. Os grupos de interesses, principalmente da indústria brasileira, têm uma relação muito intensa econômica com a Argentina. Os países são grandes parceiros comerciais. Exato, né? Então acaba que mesmo que os governos tenham posições ideológicas, as relações econômicas acabam
trazendo para a normalidade essas relações. A gente pode até usar como exemplo a relação entre o governo Fernandes e o governo Bolsonaro, que ainda que tinham suas divergências, tiveram uma regularidade nas relações, muito em razão desses interesses econômicos. Um último assunto para a nossa conversa. Também agitou a cena sul-americana nas semanas que passaram uma antiga disputa entre Venezuela e Guiana, pela região de Essequibo, rica em minerais, com o governo venezuelano realizando ali um referendo para anexar o território. É uma crise que também envolve interesses do Brasil, dos Estados Unidos. O que exatamente está em jogo ali e quais os prováveis desdobramentos? A gente tem essa riqueza material, esse aspecto material muito importante, na região da Guiana. E há também, para o contexto interno venezuelano, é importante porque a gente tem um processo eleitoral em curso. Então, é uma forma do governo tentar buscar uma bandeira que alavanque mais votos, uma vez que a gente tem pressões internacionais para haver um processo mais limpo, de eleições livres. Para o contexto regional é preocupante, uma vez que a gente tem uma instabilidade que há muito tempo não se observava no contexto sul-americano, que é uma ameaça de guerra iminente. E uma maior preocupação, uma vez que envolve potências externas à região. A gente já teve aí algum debate sobre uma aproximação entre Rússia e Venezuela, e por outro lado a Guiana nem buscando esse apoio militar do Brasil, já indiretamente aos Estados Unidos buscar esse apoio. Cabe ao Brasil evitar que essa situação saia do controle regional, uma vez que o país se coloca como um líder e um mediador dos problemas mundiais, deve ser também dos problemas regionais. Há riscos concretos de uma escalada de tensionamento na região por conta dessa questão? Sim. Uma vez que o governo Maduro é muito autocrático, é difícil que hajam controles sociais e de instituições políticas sobre o comportamento dele, que a gente esperaria numa democracia, por exemplo. Como o processo de tomada de decisão é muito mais centralizado, há essa necessidade de continuidade no poder, então pode ser mobilizado esse conflito. E aí, quando a gente olha materialmente isolado Guiana e Venezuela, as diferenças são enormes, mas a grande questão é que pode envolver potências externas. Imagino que fique muito mais no campo do discurso e da mobilização política e depois, passado o processo eleitoral, isso se atenue do que propriamente venha a ser uma crise bélica. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Professor Mário, muito obrigado por essa rica conversa conosco, que passou sobre diversos temas aí que marcaram a cena internacional em 2023. Eu que agradeço a conversa. Obrigado. Conversei com Mário Schettino, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Falamos sobre o saldo das ações do governo Lula na política externa, no novo mandato, e dos impactos de guerras e disputas na cena global em 2023. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.